Então eu vou aproveitar para vos contar então a tal história. E podes já sentar aí, que esta história vai ser um bocadinho mais compridinha do que o normal, mas vou-vos contar com todos os pormenores para vocês, primeiro, rirem-se um bocado da situação, porque foi variante, foi mesmo uma aventura, e ao mesmo tempo compreenderem esta posição que eu vos vou fazer passar em termos de consciência cósmica, ok? Então vou-vos contar. Esta semana eu fui passear para Braga, ok? Fui eu e a minha mãe. Também aquelas coisas do dia da filha e da mãe, ok? Fomos passear, conviver um bocado juntas e resolvemos ir visitar uma parte mais alta da cidade, que chama-se o Bom Jesus, que tem uma igreja muito bonita, e fomos de autocarro até lá, ok? Então, basicamente nós entramos num autocarro normal, igual a todos os outros. Se vocês já andaram de autocarro aqui em Portugal, sabem que há alguns autocarros que a primeira parte, a primeira metade do autocarro é mais baixa e a segunda metade é um bocado mais alta, ok? E eram desses também. E quando nós entramos no autocarro, a parte de trás tinha bastante gente sentada, mas a parte da frente não tinha assim tanta gente como isso, tinha três pessoas, pronto. E nós sentamos no último banco que tem a ver com esta parte mais lisinha na frente, mesmo pertinho da porta, estávamos mais ou menos a meio do autocarro, ok? E muito engraçado porque estávamos nós sentadinhas e o autocarro começou a andar e eu ali, tudo entretida, a conversar com a minha mãe, e de repente ouço assim uma senhora que estava à beira do motorista e eu não percebi se ela já estava dentro do autocarro ou se tinha acabado de entrar, mas pronto, estava a falar com o motorista, um bocado acesa, a mandar vir porque pelos vistos tinha havido num outro dia ou no mesmo dia, mas numa outra viagem que não aquela, um senhor, que segundo o que ela dizia, com 2 muletas e uma perna a arrastar, que tinha tido muita dificuldade em conseguir sentar-se no autocarro, porque teve que ir desde o início do autocarro até meio para poder encontrar um sítio para poder sentar. Primeiro, porque ninguém se levantou para lhe dar lugar, e depois, porque não havia possibilidade de sentar nas 2 cadeiras da frente do autocarro. Nós já vamos a essa parte aí, porque ela também mencionou muito isso. Foi mais a ideia de que o homem não teve direito ao seu lugar, quando deveria ter tido direito ao seu lugar, e estava a culpabilizar de alguma forma o motorista por causa disso, por não ter tido uma atitude de realmente criar ali um espaço, ou chamar a atenção das pessoas para que aquela pessoa se pudesse sentar, ok? E ela estava ali um bocado acesa na sua retórica, ok? De defesa dos coitadinhos, não é? Daqueles que precisam de ajuda, e o motorista disse, olha, senhora, pare com isso, porque não faz sentido estar a falar assim comigo, e se a senhora não parar eu vou chamar as autoridades. Entretanto, a senhora saiu lá da beira do motorista, foi-se sentar um bocado mais atrás de nós, e o autocarro continuou a andar, até porque a senhora estava a falar com ele no momento em que ele estava a começar a andar, portanto o autocarro continuou a andar. Passado um bocado, o motorista para o autocarro numa paragem e fica assim durante um bocadinho mais de tempo. Eu não estava a prestar muita atenção, mas a minha mãe chamou-me a atenção e disse, olha, o motorista pôs no telemóvel, está a falar ao telemóvel. Estamos aqui parados, ele fala ao telemóvel, que estranho. E nós começamos a ouvir um bocado mais a conversa dele para tentar perceber o que é que se passava. E o motorista estava a ligar para a central e estava-se a queixar porque a senhora tinha, de alguma forma, o assaltado, não é? Tinha sido não muito simpática para com ele, e a dizer que se a coisa continuasse assim iria chamar as autoridades. E nisto, com o telemóvel na mão, ainda com a chamada, sai do seu assento, dirige-se à senhora, começa a falar com ela, sinceramente não me recordo muito bem o que é aquilo que ele lhe disse, mas sei que lhe disse que ela tinha que se comportar, e perguntou-lhe se ela se iria comportar até ao fim da viagem e não voltar outra vez a falar sobre o assunto. E a senhora disse, mas eu já me calei há algum tempo, não é? E ele continuou a insistir, mas a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem e tal. E a senhora, em vez de lhe responder que sim, simplesmente começou a dizer, porque eu tenho razão, porque o senhor estava com 2 muletas e uma perna a arrastar e ele devia ter tido lugar. E ele, mas eu só quero saber se a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem. E ela continuava a insistir, porque o problema não é em mim, o problema é na situação e tal. Tanto que ele vira-se para o telemóvel e diz, chamem as autoridades. E desliga o telefone, dá 2 passinhos para a frente, vira-se para nós e diz, vamos esperar um bocado até vir as autoridades para levarem esta senhora. Bem, meus caros amigos, eu tenho um sol em balança, que é assim muito calmo e tranquilo, mas depois tenho uma lua em carneiro. Sendo que a minha mãe tem um sol em carneiro. Já perceberam, não é? Portanto, ela influenciou a minha lua, a lua é mãe, portanto, influenciou este lado mais energético em mim. Quando o senhor disse que nós íamos ter que esperar para vir a autoridade para resolver uma situação tão banal quanto aquela, obviamente que eu passei, não é? E disse, o senhor está a brincar comigo, nós não vamos ficar aqui parados à espera de uma autoridade por causa de uma coisa que não tem cabido, é completamente descabida, não é? Porque esta senhora insultou-me
E achei muito engraçado, e aqui é que está, quando nós começamos a reparar nos pormenores, a maneira de falar deste motorista. Porque ele tinha assim uma linguagem mais eloquente, mais chique. Não era assim, como a gente diz aqui em Portugal, broeiro, não é? Não era assim, não tinha assim uma palavra, tinha uns termos mais brejeiros, não. Falava de uma forma mais eloquente, tinha palavras caras, digamos assim, a dizer aquilo que ele queria. E eu reparei nessa situação. Até mesmo a própria pose do motorista, a própria maneira como ele estava vestido, ok? Ele tinha o fato normal, mas tinha uma camisa cinzenta, clara, e assim daquelas coletes cinzentos também, assim muito direitinho, muito certinho, que um lado galã, ok? Estão a ver? Assim uma pessoa muito mais séria. E ele chamou-me a atenção. E mesmo assim, não deixei de lhe dizer que não fazia sentido nenhum ele estar a dizer aquilo. E ele começou a defender-se. Assim como, obviamente, que começou a atacar a senhora, a dizer que ela não devia ter falado assim daquela forma, e as pessoas começaram, umas a defender o motorista e outros a defender a senhora. E no meio daquela confusão toda, eu não quis estar mais tempo ali a perder, então virei-me para o motorista e disse assim: olha, espera aí, nós já vamos resolver esta situação no instante. Virei-me para trás, que era onde estava a maior parte das pessoas, porque à frente só tinha estas 3 pessoas, e perguntei: os senhores estão de acordo que a gente siga em frente? Não há aqui nada para resolver e vamos à nossa vida? E as pessoas ficaram assim um bocado caladas, ok? Eu pensei que toda a gente ia dizer que sim, mas apesar das pessoas ficaram assim um bocado, tipo, não estavam à espera daquilo. E eu pensei, espera aí, então sendo assim eu tenho que mudar de tática. Então, no momento em que eu estava a pensar isto, a senhora, que estava com uma t-shirt amarela, aproxima-se assim um bocado mais de mim e senta-se na cadeira em frente a mim, assim, não é bem sentada, meio para encostada, ok? E eu virei para ela e disse assim: olha, a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem, não vai? E ela olhou assim para mim com uma cara que, sim, abanou com a cabeça, e eu virei para o motorista e disse: olha, está a ver, a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem, podemos ir embora. Não, espera aí, antes disso eu ainda pensei, espera aí, eu não posso estar simplesmente a impor às pessoas a minha posição, eu tenho que lhes perguntar se elas concordam comigo, ok? Então, antes mesmo disso, eu ainda perguntei às pessoas, novamente virei-me para trás e perguntei às pessoas se elas concordavam em seguir em frente, ok? E disse: levanta a mão quem concorda em seguir em frente. E eu vi algumas mãos levantadas, mas também vi algumas mãos em baixo. Por isso é que eu resolvi mudar de tática e falar antes com a senhora, okay? Que por acaso estava logo a vir ter comigo, e nada acontece por acaso, não é? E consegui ter ali aquela feedback positivo da parte dela. E mal eu digo ao motorista: olha, está a ver, a senhora vai se portar bem, não há problema nenhum, pode seguir em frente. Ele nem 2 nem 3 disse: com certeza, é mesmo isso. E virou-se ao contrário e pegou no telemóvel e disse: os passageiros decidiram que já não é preciso chamar as autoridades e nós vamos seguir em frente, que a senhora vai se portar bem. Conclusão: pegou no autocarro, continuou a andar, a senhora continuou sentada ali ao meu lado e eu continuei a falar com a minha mãe como se não tivesse acontecido nada, na boa, sem nenhum problema, e chegámos até ao fim da viagem. Entretanto, a senhora saiu a meio, mas nós chegamos a mesmo até ao fim da viagem. E eu contei-vos esta história porque, reparem, nós podemos encaixar aqui alguns signos nestas personagens que apareceram aqui nesta minha aventura, ok? Então reparem, lembrem-se de eu falar sobre o motorista e como é que ele estava vestido e como é que ele conversava, a maneira dele transmitir as suas informações. Isto é muito, no meu entender, energia de Sagitário, ok? Uma energia de sabedoria, uma energia de quem tem muito para transmitir ao mundo, ok? E aquilo que eu acho é que o universo enviou esta situação para este motorista e ficava muito feliz se por acaso tivesse a sorte deste motorista ver este vídeo, que era da maneira que eu tinha a hipótese de poder dizer isto, que na altura nem me passou pela cabeça, mas vou começar a andar com uns cartõezinhos da Ana Macieira para distribuir toda a gente que me aparecer na frente, para depois fazer estas análises nos vídeos e as pessoas poderem ter as suas análises, já que não vêm fazer consulta comigo, porque não me conhecem, vão-me passar a conhecer pelos vídeos. E então o que eu diria a este motorista era o seguinte: reparem, é uma pessoa culta, é uma pessoa de sabedoria, é uma pessoa que vê-se bem que não está enquadrada no sítio onde está. É uma pessoa que vê-se bem que poderia estar numa posição bastante mais interessante do que aquela que estava simplesmente até ali naquele momento, que era a de motorista, ok? Então, é uma pessoa que de alguma forma até poderia estar ligada com a educação, com o transmitir informações aos outros, porque fala bem, porque é uma pessoa que pensa, que tem as suas convicções, ok? Então reparem, mais do que óbvio, este senhor não estava na profissão certa. Por isso é que o universo lhe enviou esta senhora, que poderia ter sido outra qualquer e poderia ter sido outra situação qualquer, até porque eu aposto com vocês, como de certeza que aquele senhor deve ter outras histórias deste género para contar também em relação às suas viagens de motorista e não só, em relação a outras coisas da sua vida.
E por isso, isto era a mensagem do universo para este senhor, atazanando um bocadinho mais ali a vida dele, deixando-o cada vez mais frustrado com o seu trabalho, para lhe dizer que aquilo não era o trabalho certo para ele e que ele precisava de evoluir para uma outra coisa melhor, ok? Então reparem como é tão interessante. E nós podemos observar uma experiência que nos está a passar, não condenando a situação, mas entendendo o que é que está por trás, qual é a aprendizagem que está aqui para mim. E às vezes é uma coisa tão simples como o universo a dizer-nos que nós podemos fazer mais da vida e que não precisamos ficar só naquilo, ok? Mas agora vamos também analisar a senhora. Reparem, para mim, a energia contida naquela senhora é uma energia de peixes. Reparem, ela está a defender os coitadinhos e os oprimidos. O senhor, o tal das muletas e a perna a arrastar, já nem sequer lá estava. Aquilo era uma situação que tinha acontecido numa outra viagem e por acaso se calhar com aquele motorista, ok? Mas a senhora estava tão convicta na sua defesa dos desfavorecidos, mesmo típico das pessoas que têm energia de peixes, porque conseguem sentir mesmo quem não conhecem, é a questão da sensibilidade, da empatia para com toda a gente, inclusive aqueles que não fazem parte da sua família, aqueles que não são chegados, aqueles que são desfavorecidos, okay? Qualquer pessoa. Então ela estava aqui com esta energia muito pisciana e esta situação que ocorreu e que mexeu tanto com as emoções dela, e reparem, tanto que até fez ficar lá a pensar durante algum tempo e vir numa próxima viagem voltar a pegar no assunto para chamar a atenção do motorista da questão, okay? Então ela precisava de olhar um pouco mais para a sua vida e pensar, aonde é que eu estou a utilizar a minha sensibilidade? Como é que eu não estou a pôr em prática os meus dons, quer seja de intuição, quer seja de inspiração, ou seja, o lado mais esotérico ou o lado mais artístico, que esta senhora até tem jeito para escrever, até tem jeito para pintar, etc, etc, porque a sensibilidade assim puxa por essas áreas, ok? Mas também o mesmo próprio lado esotérico, ou seja, saber lidar com as energias, com a espiritualidade, e era importante para esta senhora também o fazer, ok? A senhora de t-shirt amarela. Por isso, lembrem-se sempre que atrás de cada experiência que nós estamos a viver, existe uma aprendizagem, ok? E neste caso aqui, nestas duas pessoas, um precisava de aprender que aquela provavelmente não era a profissão certa para ele, e a outra precisava de aprender que é preciso entender que o universo cria as situações para quem precisa, ok? E nós até ainda podemos pegar aqui numa outra personagem que não estava presente, mas que vem bem à baila aqui, que é o senhor das duas muletas e da perna a arrastar, ok? E se eu pudesse encaixar um signo também aqui nesta personagem, eu colocaria o signo do Capricórnio. Porquê? Reparem, como é duro, difícil. Uma pessoa que precisa de usar muletas e que tem uma perna a arrastar, uma pessoa que tem aquele peso em cima de si, que tem que se arrastar pela vida e que ainda para mais, reparem só a coincidência das coincidências, entra num autocarro em que os dois bancos da frente, que supostamente seriam para as pessoas que têm este género de necessidades, estão fechados por causa da situação do Covid-19, ok? Então, reparem, ele tem que chegar ao meio do autocarro e ninguém lhe dá lugar, ele tem que ir para ali, para aquele sítio, custa-lhe andar e depois custa-lhe sair, etc. Tudo para ele perceber que, se calhar, era mesmo dele parar. Que ele não devia estar ali naquele autocarro. Que ele deveria estar em casa a cuidar mais dele próprio. Okay? E eu sei que vocês vão me dizer, se calhar ele não teve outra alternativa. Provavelmente teve, ok? E aqui a questão seria para este senhor aprender a cuidar mais dele, a não estar tanto com peso em cima. Provavelmente ele teria sido algum chefe de família, alguém com muita responsabilidade, excesso de responsabilidade, e o universo estava-lhe a dizer que ele tinha que parar para cuidar mais dele e não tanto dos outros, não assumir tantas responsabilidades. Por isso é que lhe deu aqueles problemas nas pernas, ossos, ok? Então, Capricórnio, ossos, ok? Então é interessante nós podermos ver que realmente há sempre aqui aprendizagens e nós não podemos condenar ninguém, nem precisamos justificar ninguém. Basta apenas entendermos que cada pessoa tem a sua aprendizagem em relação à situação em que está, ok? Então é interessante vocês perceberem que o motorista, se calhar aquele emprego não era certo para ele, a senhora provavelmente iria ter que olhar mais para ela própria, para a sua sensibilidade, porque estava a desperdiçar aquela energia, a tomar conta de quem se calhar nem sabe que ela existe, ok? Quando poderia estar a canalizar toda aquela sua energia para fazer realmente alguma coisa que fosse interessante com a sua sensibilidade, ok? Seja a espiritualidade, seja o lado artístico, ok? E o próprio senhor, que nem sequer cheguei a ver,
que precisava de entender que a flexibilidade é muito importante e o parar é muito importante e o tirar o peso de cima é muito importante, ok? Perceberam aqui a influência do universo numa experiência que é uma experiência, não quer dizer que seja muito banal, mas é mais comum do que aquilo que a gente possa imaginar, ok? Então, é isto que eu queria que vocês fizessem, queria que vocês parassem para pensar nas vossas vidas, os acontecimentos que vos ocorrem e o que é que vocês têm para aprender com cada um destes acontecimentos. Porque sabem uma coisa muito engraçada? Quando nós voltamos deste tal bom Jesus, quando nós voltamos, viemos num autocarro diferente, um ônibus diferente. E o motorista era completamente diferente, era muito mais leve, muito mais normal, muito mais até brincalhão, ok? E todo o ambiente do autocarro também era muito mais leve. Sendo que este motorista até se meteu com uma das senhoras, já com uma certa idade, que entrou, por causa das moedas e do pagamento do bilhete, etc, etc. E a senhora até se começou a rir e pronto, e aquele ambiente era assim muito mais leve, muito mais... As pessoas até vinham a falar mais alto, mas ninguém se chateava com ninguém, não havia aquele ambiente de fúnebre, estão a ver? Parece que está toda a gente ali à espera de alguma coisa. Era muito mais leve, porque o próprio motorista tinha uma energia também muito mais leve e se calhar ele sim estaria a fazer aquilo que ele achava que seria interessante para ele, ok? E não aconteceu nada, não houve aqui nenhum problema, as coisas correram todas muito mais levemente. E olhem só o pequenino pormenor para vocês pensarem nisto também. O segundo autocarro, o tal que nós viemos embora, na frente não tinha duas cadeiras, só tinha uma cadeira, ok? E esta cadeira que existia não estava vedada pelo Covid-19. Não acham engraçado? A mesma empresa, em termos de autocarros, ônibus, mas para um dos ônibus, um dos autocarros, tinha uma determinada maneira de agir, para um outro tinha outra maneira de agir diferente. Não acham engraçado? Como é que as pessoas atraem as situações? Até os motoristas atraem os autocarros, os motoristas atraem as pessoas que entram dentro dos autocarros, ok? Assim como nós também atraímos os autocarros e nós também atraímos os motoristas, ok? Assim como eu também atraí isto para mim, para a minha aprendizagem. E a minha aprendizagem tinha a ver com a autoridade, que é uma coisa que eu ando a trabalhar ultimamente. Ser mais autoritária, fazer prevalecer mais o meu ponto de vista. E aqui também foi uma situação bem interessante, porque se eu não tivesse intervido, provavelmente nós tínhamos ficado ali tipo meia hora, se não é quem mais, à espera que viesse a polícia para resolver uma coisa que não tinha sentido absolutamente nenhum, porque a senhora até já se tinha calado, ok? E não estou a dizer que ela tivesse razão, porque eu também lhe disse que ela sabia que o motorista não podia fazer nada, ela devia se queixar às autoridades, ou à central, ou seja lá o que for, ok? Não estou a defender ninguém, estou apenas a vos fazer perceber que cada uma das experiências que nós vivemos traz sempre uma aprendizagem para nós. Traz sempre algo que nós podemos aproveitar e evoluir para que na próxima vez não precisamos de levar com uma experiência tão complicada como a anterior, ok? Espero que vocês tenham gostado desta situação. Se vocês gostaram que eu vos contasse esta minha aventura em Braga, podem também pôr aqui embaixo nos comentários, porque eu vou continuar a contar-vos aventuras, porque eu sou uma daquelas pessoas que aventuras não faltam na minha vida. Então voltem meio assim umas coisas engraçadas e eu até posso comentar aqui com vocês, ou aqui, ou noutras redes sociais que eu tenha, e contar-vos estas histórias para vocês perceberem, na prática, como é que funciona esta coisa da influência do universo na nossa vida, ok? E pronto. Antes de me despedir, quero-vos só dizer que tirei 2 cartas do oráculo da astrocartomância e nem de propósito, a carta que saiu foi Sagitário, que realmente fala na ideia da sabedoria e que é muito importante nós prestarmos atenção às coisas que acontecem à nossa volta e percebermos que é nas coisas mais simples que nos ocorrem que existem grandes aprendizagens. E se nós estivermos só focados no aquele está mal e aquele está bem, eu sou a favor deste, eu sou contra aquele, etc., não conseguimos ver o que é que está por trás da situação e qual é a aprendizagem que nós temos a fazer, ok? Então, o Sagitário pede para simplificar, que é isto que eu vos peço. E Saturno, que é a carta que vem por cima, diz-nos que é necessário criar novas estruturas. É necessário nós sairmos daquele ramo-ramo do dia-a-dia, em que achamos que o mundo é que está contra nós e nós é que temos razão e os outros é que estão todos mal, e começarmos a entender que existem sempre aprendizagens e quanto mais nós estivermos atentos e soubermos lidar com as situações, mais nós evoluímos na nossa vida, ok?